A gente está na linha com a professora do Instituto de Relações Internacionais da USP, Universidade de São Paulo, especialista em migrações internacionais, a Rossana Rocha Reis, para falar um pouquinho sobre esses movimentos migratórios, né? Afinal, quem está na Ucrânia está tentando escapar ou já escapou, buscando segurança e refúgio em outros países vizinhos. Professora, obrigada pela atenção com a Band News FM neste sábado. Boa tarde, como vai? Boa tarde, tudo bem por aqui, na medida do possível, né? Porque as notícias do mundo são muito tristes. É um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. Obrigada, professora. Eu começo perguntando justamente sobre esses movimentos, né? E os próximos capítulos, ainda um pouco cedo para traçar o que será dessas pessoas a partir de agora, nesse primeiro momento, buscando um local um pouco mais seguro, tentando sair da Ucrânia, de cidades ucranianas que podem sofrer ataques, e países vizinhos prontos para receber essas pessoas, né? A gente falava de filas de 20, 25 horas de veículos que atravessam as fronteiras, que buscam refúgio, por exemplo, na Polônia, na Romênia, e a receptividade desses países em receber essas pessoas. Como é que a senhora enxerga essa receptividade, né, neste momento? E a minha pergunta vai além, né? Até quando esses países estarão aptos ou terão capacidade para absorver todas essas pessoas? A gente estava falando de mais de 150 mil pessoas que já deixaram a Ucrânia, mas o número pode chegar a ser um número muito maior, né? A gente estava falando em 5 milhões, né? 5 milhões de pessoas que devem deixar o país. Olha, essa é uma das questões, enfim, mais relevantes desse momento e alguma coisa que certamente entra nos cálculos tanto dos países do Ocidente, feito da Rússia. Nesse primeiro momento, a postura dos países vizinhos da Ucrânia tem sido exemplar, especialmente a Polônia, que já conta, né, com um número significativo de ucranianos sendo em seu território, muitos que vieram, inclusive, depois da Guerra da Crimeia, depois de 2014, né? Então, desses 150 mil ucranianos que saíram, né, nas últimas 48 horas, estima-se que 100 mil tenham ido para a Polônia, e desses 100 mil, uma parte significativa, inclusive, tem conhecidos ou dispõe de informações ou recursos para ficar lá por conta própria. Mesmo assim, a Polônia já instalou, né, 8 centros de recepção ali ao longo dos 500 quilômetros da fronteira, né, já avisou que está disposta a receber até 1 milhão de refugiados ucranianos, e as manifestações têm sido positivas ali de outros vizinhos da Ucrânia, especialmente daqueles que não estão mais vinculados, né, com a política externa da Rússia, né, como é o caso da Bielorrússia. Ainda assim, a preocupação é muito grande, porque, enfim, a União Europeia fala numa perspectiva de 1 milhão de refugiados, a ONU, como vocês bem acabaram de lembrar, fala em 5 milhões de possíveis refugiados, o que seria um número, enfim, muito maior, por exemplo, daqueles que chegou em 2015, quando houve aquela chamada crise dos refugiados no Mediterrâneo. Por enquanto, esses refugiados estão se beneficiando ali da proximidade cultural, da proximidade inclusive linguística, né? Ao que me consta, o ucraniano é uma língua muito parecida com o polonês. Agora, a gente está falando de um grupo de países, que, especialmente ali dos vizinhos em particular, que nos últimos anos tiveram uma postura bastante hostil em relação aos refugiados que vieram de outras regiões do mundo, né? A gente está falando da necessidade de uma estrutura e de ajuda financeira, né, que os países da Europa não foram muito capazes de distribuir durante essa última crise, por exemplo. Então você precisaria agora de uma transformação, né? E a gente está falando da possibilidade, né, quase, enfim, quase da certeza, né, de que esse fluxo de refugiados vai começar a se espalhar ali pela Europa Ocidental, e a Europa Ocidental nos últimos anos tem vivido o contrário de uma política
receptiva para os refugiados, né? Então, num primeiro momento, está todo mundo muito aberto, todo mundo muito solidário, mas os países da Europa Ocidental também têm muito medo do combustível que a recepção de refugiados pode representar para a extrema-direita nesses países, né? Então, é uma situação muito complexa, muito complicada. É muito positivo que a primeira resposta dos europeus e dos países vizinhos, né, seja estamos de braços abertos, mas a gente ainda tem muita coisa para ver, né, para confirmar que até quando essa receptividade vai durar. Professora, quero perguntar uma coisa que acho que junta alguns dos aspectos que você trouxe. Primeiro, são duas perguntas juntas, né? Primeiro, a gente vai ver agora, provavelmente, uma sobreposição de fluxos migratórios forçados, porque a gente tem esse grande fluxo que vai acontecer agora, mas o fluxo do Mediterrâneo não está interrompido, a gente continua tendo pessoas saindo da Síria, então a gente vai ter essa sobreposição de fluxos aí, de pessoas que não estão saindo por escolha, mas pela falta de escolha de ficar, ou falta da possibilidade de escolha de ficar, né? Não é necessariamente uma escolha de sair, eu acho que isso é importante pontuar, porque é diferente de a gente falar de processos migratórios em outros contextos. Essa receptividade maior com os ucranianos, vou fazer para a senhora a pergunta que eu fiz mais cedo aqui para outro convidado. A senhora avalia que tem a ver apenas com uma questão geográfica, ou pode ter a ver com o fato de os ucranianos serem mais brancos e menos muçulmanos do que pessoas que chegam de outras regiões? E a segunda questão de alguma maneira, pessoas que vêm do norte da África, do Oriente Médio, podem se beneficiar dessa abertura maior nesse momento para conseguir abrigo, para conseguir refúgio, ou pode haver uma seletividade nessa receptividade? Muito importante essa pergunta que você fez, muito interessante. Evidentemente, eu acho que o fato, né, dos imigrantes da Ucrânia serem brancos e cristãos, né, ajuda bastante a receptividade ali. Agora, a gente não pode esquecer também que, mesmo considerando tudo isso, né, digamos, o humor da população que recebe também pode mudar, né? Vou te dar um exemplo, por exemplo, a saída da Inglaterra da União Europeia, né, representou o fantasma do encanador polonês que queria roubar todos os empregos ali dos trabalhadores ingleses, né? Teve um papel importante na decisão dos ingleses, dos britânicos de deixarem, né, a União Europeia. Enfim, esse fantasma da migração em massa da Europa do Leste, né, da área que antigamente estava sob influência da União Soviética, é um fantasma que aparece com frequência, né, nas disputas eleitorais ali da Europa Ocidental. Então, mesmo estando mais dispostos, digamos assim, a receber esses imigrantes do que os negros, né, e daqueles que professam outras crenças, praticam outras religiões, ainda assim não é uma relação tranquila, né? A gente tem uma relação aí também de confronto, né, entre Ucrânia e Polônia no contexto ali da Segunda Guerra Mundial. Então, ainda tem algumas feridas abertas ali que, dependendo, né, do afluxo de pessoas que chegar, essas memórias, essas narrativas podem ser mobilizadas, sim, por forças políticas que têm mais interesses em fechar as fronteiras e que têm um apelo popular muito grande num contexto de crise econômica que provavelmente vem se avizinhando aí também, né? Um dos maiores problemas que a gente tem é que, veja, por mais que essa crise, né, por mais que a gente esteja atravessando um momento crítico, né, a gente tem que considerar que a existência de refugiados é uma característica indiscutível dessa ordem internacional que a gente vive, e não existem ferramentas, mecanismos suficientes para lidar com esses afluxos, né? Então, existe uma possibilidade muito grande agora que essa crise acabe mobilizando, né, a preocupação internacional, doações, e que outras tragédias acabem sendo esquecidas.
A gente está vivendo uma situação muito complicada em Mianmar, a gente ainda tem, né, um número significativo aí, talvez, se não me engano, o segundo ou terceiro número de refugiados no mundo hoje, de venezuelanos. Ainda temos muitos sírios, né, precisando da ajuda internacional, e por mais que a maior parte do esforço seja feito pelos países vizinhos, esses países vizinhos precisam do apoio político, do apoio financeiro, né, da comunidade internacional, e isso pode se complicar nesse momento. Então, eu acho que, não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas eu acho que, num primeiro momento, o impacto sobre os outros fluxos de refugiados vai ser negativo. Vai ser uma competição por recursos, digamos assim. Estamos conversando aqui na Band News FM com a professora do Instituto de Relações Internacionais da USP, a Rossana Rocha Reis. Professora, em relação a essas desigualdades, né, na verdade, a fuga e a busca por refúgio já traz à tona muitas desigualdades, né, como a gente trazia mais cedo. Aquelas pessoas que deixam a Ucrânia são pessoas que têm condições financeiras para pagar uma hospedagem em outra região, que tem carro, que tem dinheiro para pagar o combustível, que conseguem se deslocar. Minha pergunta é, como ficam aqueles que não têm os mesmos acessos, né, o acesso, enfim, as mesmas regalias, digamos assim, e quais são os principais problemas futuros enfrentados por esses refugiados, virando a página 2, né, porque a gente sabe que falta de moradia, acesso ao mercado de trabalho, quais são os principais desafios encontrados por essas pessoas? A gente não sabe se em algum momento elas vão retornar, fica aquela dúvida se vão encontrar suas casas inteiras, né, os seus pertences, se reencontrar com familiares, é tudo muito incerto neste momento, né, professora? As histórias são muito tristes, né, a gente está acompanhando aí, graças ao trabalho de vocês da imprensa, pessoas que estão andando a mais de 60 quilômetros para chegar na fronteira, enfim, eu acho que é uma oportunidade para as pessoas perceberem, porque a Ucrânia é um país, como você acabou de trazer, relativamente rico no mundo, né? E de uma hora para outra a vida das pessoas é interrompida, assim, e elas têm que sair de casa com a roupa do corpo, se preocupando, né, com a riqueza, enfim, o seu bem mais primordial, que é a sua própria vida, né? Elas têm uma certa vantagem que vem do fato, por exemplo, a Ucrânia, como o Brasil, é um país que você não precisa de visto para entrar nos países da Europa, né, nos países membros da União Europeia, coisa que não acontece com muitos dos candidatos a refúgio hoje. Então, uma das maiores, respondendo à sua pergunta, o primeiro problema de todo refugiado, que nesse momento é um problema um pouco menor para os ucranianos, embora a situação deles não seja menos grave nem menos triste, é o problema de você conseguir entrar em outro país, né? Porque, veja, a legislação internacional garante que você tem o direito de fugir, mas não te garante o direito de entrar em lugar nenhum. E as portas estão se fechando cada vez mais para os refugiados, né? Existem aqueles refugiados que vão parar em campos de refugiados que são montados, né, às vezes com a expectativa de serem uma situação temporária, mas justamente porque, como você acabou de dizer, a gente não sabe se eles vão conseguir voltar, a gente não sabe quanto tempo vai durar esse conflito. Então, situações, né, e estruturas que se propõem a ser temporárias acabam se tornando o local de moradia para pessoas durante anos, né? A gente tem campos de refugiados hoje que duram assim dezenas de anos, e muitas vezes as pessoas ficam paradas ali sem poder sair, né? E sem poder levar uma vida normal, enfim, ter acesso à educação, ter acesso a oportunidades, ter a chance de se desenvolver. E a gente ainda tem que levar em consideração que isso tudo está acontecendo, né, ainda durante um estado em que o mundo ainda não está completamente livre da pandemia da Covid-19. Então, se você olhar, por exemplo, as fotos das estruturas que estão sendo preparadas para receber as pessoas na situação mais urgente, né, você tem enfim, a preparação ali de ambientes com vários
para receber as pessoas, e a Ucrânia, por exemplo, né, menos de 36% da população é completamente vacinada. Então, eles estão fugindo, né, num momento que você tenha a pandemia, né, que eu destacaria aí como um desafio de saúde pública nesse momento, para os refugiados e para os países que estão recebendo esses refugiados. Você tem aí um inverno rigoroso, né? A gente está falando de uma região muito fria, onde o inverno é muito rigoroso, e de países, né, que são fortemente dependentes do gás que vem da Rússia para manterem os seus sistemas de aquecimento também. Então, a gente tem preocupações assim, muito básicas, né, em relação à alimentação, à moradia, à saúde desses refugiados, e, num segundo momento, a preocupação de saber, né, se esses países, né, que estão se dispondo a receber os migrantes, né, se eles vão criar estruturas, né, que possibilitem, de alguma maneira, a inserção desses imigrantes nas escolas, né, nos empregos, enfim, isso tudo vai precisar de uma ação, né, articulada dos estados com a sociedade civil. Se o fluxo de migrantes, né, de refugiados da Ucrânia chegar a esse número, né, que está se cogitando, muitas iniciativas públicas vão ser necessárias para garantir, né, condições de vidas dignas aí para esses ucranianos, pelo tempo que eles precisarem ficar fora de seu país. Rosana Rocha Reis, professora do Instituto de Relações Internacionais da USP, obrigada pela atenção aqui com os ouvintes da Band News FM. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, gente. Bom trabalho. Obrigada.